E no meio da bagunça você vai encontrando soluções para ela. Exatamente. A lógica é essa. Então, ao longo da história, na verdade, essas mudanças foram mudanças que vieram do conservadorismo, né? Então, vieram a partir de demandas sociais. Ou seja, foi num ponto onde a sociedade disse, pelo amor de Deus, eu preciso de Estado aqui. Eu preciso de Estado. Aí foi quando a gente teve a mudança do paradigma, né? Sim. E, coincidentemente, essas mudanças de Estado, isso é algo que eu sou apaixonado dentro do direito constitucional. Porque é quando o direito constitucional está mais umbilicalmente vinculado à política, né? E são duas paixões que eu tenho na minha vida, direito constitucional e política. E aí, o direito constitucional, inclusive, segundo a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, que é um filósofo do direito, ele diz que a Constituição é o acoplamento estrutural, ou seja, é o ponto de interseção entre o mundo do direito e o mundo da política. De fato é. Porque todas as vezes que a gente tem uma mudança na percepção política e na percepção do paradigma político, a gente vai resultar em mudanças na Constituição. Né? Então... Eu gosto muito desses dois assuntos porque eles são muito unidos. Se você perceber, para você ter um pouquinho de noção de política, você precisa ter noção de direito. Para ter um pouquinho de noção de direito, você precisa ter noção de política. E a coisa vai caminhando aí. Aí, vamos para a parte da tripartição dos poderes. Vamos voltar para a tripartição dos poderes. Então, passada essa exposição, para quem nos acompanha, o Estado, como ficção jurídica, foi aí... Efetivamente, o Estado moderno, como nós conhecemos hoje, foi criado aí no final do século XVIII. E Montesquieu, que é o pai da teoria da separação dos poderes, ele, na verdade, em sua obra, ele vai descrever, ele praticamente observa a experiência inglesa de separação dos poderes que já existia na cultura inglesa, né? E vai transcrever aquilo em uma obra científica dizendo, olha, o Estado... ele tem que se dividir em poderes. Na verdade, o poder é um só, mas ele vai se dividir em funções. Então, o Estado ele tem 3 funções. Ele tem uma função legislativa, que é de criar leis para disciplinar a conduta daqueles que integram o Estado. Uma função executiva, que é de administrar o Estado. E uma função judicial, como chamava antigamente, que é a função judiciária, como nós chamamos hoje, que é a função de julgar quando houver um conflito concreto entre pessoas e o Estado, entre indivíduos e indivíduos, e aí o Estado vai ter que dizer a última palavra com relação a esse conflito. Um cria lei, o outro faz a coisa funcionar dentro daquela legislação existente. Exatamente. Tanto para a população quanto para ele mesmo, tem que funcionar dentro daquilo que foi criado, e quando houver um conflito, vem o judiciário que é o Estado, e resolve a parada, né? Tanto é que o Poder Judiciário ele tem uma característica que o difere dos outros dois. O Legislativo age só. Dentro das regras, age de ofício. Então, se eu fui eleito deputado federal domingo, tomo posse ano que vem, já entro apresentando um projeto de lei. Não precisa que ninguém me peça para apresentar um projeto de lei. É minha função apresentar projeto de lei. Rodrigo, vai ali para... Não. Eu, enquanto parlamentar, de ofício, apresento projeto de lei. Se eu sou eleito governador do estado da Paraíba, tomo posse, 1º de janeiro, já começo a exercer a administração. Vou nomear meus secretários, vou nomear os cargos de confiança. Já começo a administrar. O Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário, prima facie, né? O Poder Judiciário, sua função típica, ou seja, a essência do seu existir, só pode se dar quando alguém cutuca. Sim, tem que ser então, provocado. Eu preciso provocar o Poder Judiciário. Então, por exemplo, eu e você, Yuri, nós temos uma desavença aqui ao vivo, cacete come, tá tudo sendo filmado, cacete come, um começa a esculhambar o outro, e isso está sendo acompanhado aí, tem colegas juízes assistindo, colegas promotores, colegas advogados, mas isso só vai se tornar um processo judicial se eu ingressar com a ação contra você ou você contra mim. Sim. Né? Porque também tem um ideário popular. Deixar pra lá. Não, tem um ideário popular que as pessoas fazem. O juiz tá vendo tal coisa e não faz nada. O juiz sabe que o político é ladrão e não prende. Não pode. Não pode, não é? Não pode, né? Não pode. Tem que ser provocado o Poder Judiciário. A não ser... No caso já flagrante delito. As exceções. Acho que veio depois, não foi essa figura tanto do direito público, aí que você comete um crime e ele não... E todo jeito vai ser punido ali. Sim, aí a gente vai ter aquelas questões do processo penal, né? Da ação penal pública condicionada, incondicionada, enfim. Aí são já subdivisões que as legislações vão trazer. Mas em uma perspectiva de teoria do Estado e de direito constitucional, é isso, né? Só que quando surge
essa ideia de separação dos poderes, logo no surgimento do Estado moderno, e junto com o Estado moderno surge a ideia de constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É a ideia de que, para que eu possa saber o que cada poder tem que fazer, eu tenho que ter o Zé Papé. Né? É o mínimo, né? Então não vai ser da imaginação, né? Ah, peraí. Eu acho que o Poder Executivo tem essa função. Não, tem que estar escrito. Onde é que vai estar escrito isso? O que cada poder tem que fazer? Um documento. Sim. O nome dele, positivado. O nome desse documento, Constituição. E junto com o desenvolvimento dessa compreensão de que a Constituição é que vai trazer os limites da atuação do poder, eu vou ter também a compreensão de que a Constituição, por ser o documento que traz os limites da atuação do poder, que cria o Estado e traz aí os direitos fundamentais dentro de uma sociedade, ela é dotada de um status hierarquicamente superior dentro do Estado. Tudo parte dela e para nela. Tudo parte dela e para nela. Então ela que cria o Estado, ela é a mami soberana. Lembra daquela novela que Papi soberana, agora ela é a mami. Ela é a mami soberana. Ela cria o Estado. Quando a Constituição cria o Estado, ela vai dizer, olha, o Poder Executivo do Brasil, ele é chefiado pelo Presidente da República, que tem um mandato de 4 anos e pode ser reeleito por um período subsequente. Quando a Constituição cria o Poder Legislativo, ela vai dizer, olha, o Poder Legislativo é composto no Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Mandato de senador de 8 anos, sistema majoritário para eleger. Mandato de deputado federal, 4 anos, sistema proporcional para eleger. O Poder Judiciário é composto de tais órgãos. Ela vai dizer como é que vai se dar a organização dos poderes. Ela vai dizer como é que vai se dar a organização dos estados. E ela vai dizer quais são os direitos mínimos que eu e você temos enquanto indivíduos viventes dessa sociedade para que possamos usufruir e o Estado proteger. Que dificilmente são respeitados, até por às vezes não serem possíveis. Pois é. E hoje a gente vive uma situação de muita relativização dos direitos, né? Aí já para contextualizar, a partir daí, nesse momento que existiram 3 poderes, começaram a perceber a possibilidade de um poder acabar interferindo no outro, o que não era bom. Porque acho que em algum momento deve ter acontecido casos que se demonstrou não ser positivo, não ser bom isso. Aí criaram os famosos checks and balances. Ou seja, peso e contrapeso, que é uma forma dos poderes se regularem, né? Coexistirem, mas eles também se regulam sem interferir diretamente um no outro. É porque é aquela história, Yuri, para quem está nos acompanhando entender bem. Quando a gente pensa na separação dos poderes de uma maneira muito pura, então é aquele negócio, cada um faz o seu. Só que os 3 integram o Estado. Então, assim, se cada um faz o seu sem olhar o outro, a coisa fica desarmoniosa. Verdade. Né? Porque às vezes um toma uma decisão, outra e outra. Aí fica cada um para um lado. E eventualmente vai haver um conflito. Eu crio uma lei enquanto o legislativo ou o executivo não cumpre. E aí? Alguém tem que mediar isso. Eu crio uma lei e existe uma violação a essa lei num caso concreto e o Poder Judiciário não reconhece que existe uma violação no caso concreto. E aí vai se desenvolver o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, que é a doutrina, como chama, onde um poder vai fiscalizar o outro. Né? Então, um poder realiza a fiscalização do outro. Eles se fiscalizam entre si. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. Sim. Né? Os poderes são independentes, mas são harmônicos. E essa doutrina é o que faz com que eu não tenha, nos estados modernos, a ideia de que um poder está acima dos demais. Que essa é a base do sistema de tripartição dos poderes. Eles estão no mesmo nível e se regulam e convivem juntos. Eu costumo dizer aos meus alunos assim, gente, na tradição brasileira, porque o Brasil ele tem uma tradição monárquica. A República foi, na verdade, a República Brasileira ela foi uma... Como tudo no Brasil, foi uma cópia, né? No Brasil, não, esse fenômeno de proclamação da República não ocorreu naturalmente como fruto da cultura. E as caras de República foram antecipadas no período monárquico, já tinham vários sintomas de formato... Se flertava com a República, mas, por exemplo, quando a República foi proclamada aqui no Brasil, no Congresso até então existente, ainda no período monárquico, só existiam 2 congressistas republicanos. Todos os demais eram monarquistas. Então a gente tem uma mania aqui no Brasil, quando a gente estuda a história do direito constitucional, a gente percebe que aqui no Brasil, em tudo, nós temos uma mania de copiar o que vem do estrangeiro,
né? Sem analisar o fenômeno real, como se dá aqui no Brasil, dentro da cultura brasileira, e impor. Sim. Né? Tanto que a Primeira República, criada com a Constituição de 1891, acabou virando, ao decorrer de sua existência, um governo republicano lá com o nome de republicano, mas com poder centralizado no poder executivo, que era exercido pelo Exército. Né? Então, assim, na prática nunca foi republicano. Então... Mas é bem normal que quando os caras tomam o poder, eles sempre botam democrático, república, né? Aquele negócio, mas na prática... Tá com o nome, Na prática, a república tem que ser equilibrada, né? E aí, eu, por entender que o Brasil, eu vejo que o Brasil tem essa tradição meio monárquica, por quê? Quando você pergunta a qualquer pessoa, quem está nos acompanhando aí? E você que está nos acompanhando, você está com problemas? Você precisa de ajuda? Quem está nos acompanhando? Se você perguntar a qualquer pessoa que nos acompanha, ao vivo ou gravado, qual é a autoridade soberana do país? Bota aí embaixo, viu? Você bota aqui nos comentários depois pra gente ver. Alguém rebelde com o STF como eu estou, vai dizer que é Alexandre de Moraes. Mas o normal, o tradicional, se você pegar uma pessoa que não acompanha o noticiário político, vai dizer, o presidente da República. Não é. Existem 3 autoridades soberanas no país. Presidente de cada um dos poderes. O presidente de cada um dos poderes. Por quê? Os poderes são equivalentes entre si. Né? Não existe essa história, o presidente da República é a maior autoridade do país. Não é. Ele é dentro da função dele. Dentro da função do poder executivo, ele é a maior autoridade. Mas existe uma autoridade dentro do legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional. Existe uma autoridade dentro do poder judiciário, que é o presidente do Supremo. Então, assim, a ideia de separação de poderes, ela pressupõe essa igualdade entre os poderes. Sim, perfeito. Pressupõe essa igualdade entre os poderes. Na hora que eu perguntei sobre os checks and balances, era para tentar entender quais são os mecanismos que tem do legislativo para utilizar o check and balance, do judiciário e do executivo. Porque, pelo menos, me parece que o executivo ele não foi dotado de muitos meios assim, efetivos de ter uma maneira de controle, de fazer esses checks and balances. Cara, interessantíssima a sua análise e o seu ponto de vista, porque, de fato, a Constituição de 88, ela diminuiu muito, né? Porque a gente tem que entender o fenômeno que a Constituição de 88, como é que a Constituição de 88 nasceu? Pós-ditadura. Uhum. Então, ela tirou muito a liberdade do chefe do Poder Executivo Federal, do presidente da República, e deixou muito o presidente da República vinculado ao Poder Legislativo. Né? Ainda que ele tenha a possibilidade, o presidente ou a presidente tenha a possibilidade de realizar controle sobre alguns atos do legislativo, o poder executivo ele ficou um pouquinho amarrado. Porque ele vai lá, faz o controle que ele tem, digamos, sobre uma possível lei, mas ela pode ser derrubada e ele tem que ser acatado. Exatamente. Não Exatamente. Passa mais por uma decisão, não vai. Não, tanto é que essa nossa realidade brasileira gerou o que o professor Sérgio Abranches, que é um cientista político, denominou de presidencialismo de coalizão. Sim. Né? Precisa estar... O presidente está refém do Congresso Nacional, aí começa a negociar cargo, espaço em estatal, ministério, para poder ter base para aprovar seus projetos. Né? Então, é um nome bonito para dizer, e uma teoria bonita para falar de algo que eu moralmente considero imoral. Né? Então, num ponto de vista moral, ilegal não é, mas... E já é tão convencional, assim, você saber que você tem que oferecer as coisas, que se confunde com o nome de política, né? Se confunde com política, isso é complicado. Presidencialismo de coalizão. Sérgio Abranches, de fato, ele fez uma obra belíssima sobre isso, mas não entendo que isso esteja dentro da essência do que é uma república, né? Do que deveria ser a República Brasileira. Mas, de fato, a República Brasileira, a atual República Brasileira, criada com a Constituição de 88, ela engessa um pouco as funções presidenciais. Mas como você me perguntou, até para compartilhar com a galera que nos acompanha, de exemplos desse sistema de freios e contrapesos. O presidente da República ele tem o poder de vetar projeto de lei. Então, projeto de lei é aprovado por quem de competência? Congresso Nacional. Congresso Nacional vai lá, inicia o processo legislativo, aprova o projeto de lei, vai para o presidente. O presidente tem 2 opções. Ou ele sanciona, que é quando ele concorda com o projeto de lei, ou ele veta. Ele tanto pode vetar total ou parcial, Total ou parcial, exatamente. E o que é o veto? O veto é quando ele diz que não concorda com o projeto de lei, integralmente ou uma parte. E esse veto pode se dar por 2 razões. Uma, porque o presidente da República entende que aquele projeto de lei não é exequível naquele momento porque contraria o interesse público, e é o que nós chamamos de veto político.
ou o veto pode se dar pelo fato de o presidente entender que o projeto de lei é inconstitucional. Quer dizer, tipo, ele aí, nesse caso, tem a discricionalidade